A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao De Jovem para Jovem, uma iniciativa de explicar passagens bíblicas de uma forma simplificada. Se você não é jovem, mas gostaria de saber mais sobre a Palavra de Deus, você é muito bem-vindo aqui. Hoje, então, vamos falar sobre as profecias que apontam para Cristo. Vemos que a Bíblia inteira ela se referencia e aponta, então, para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o foco é em Cristo, na sua vinda e naquilo que ele precisaria fazer, que era, então, morrer por todos nós. Vemos em Lucas 24, do 25 ao 27, onde Jesus nos confirma isso. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, o Senhor mesmo, ele confirma que todas as Escrituras apontam para ele. Em Miqueias 5:2, E tu, Belém Efratá, pequeno demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então vemos que em Miqueias é apontado aonde Cristo viria a nascer, em Belém da Judeia. Em Mateus 2:1, então essa profecia se cumpre. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então vemos que no Velho Testamento a profecia vem de Miqueias e no Novo Testamento há o cumprimento dela. Então até mesmo o local onde Cristo nasceria já foi profetizado. E então vemos que toda a Bíblia ela aponta para Cristo, as profecias do Velho Testamento e o cumprimento no Novo Testamento. Em Números 24:17, vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Então vemos que é apontado sobre a estrela de Jacó, alguém que viria da descendência de Jacó. Jesus ele nasce então da tribo de Judá, descendente de Jacó, e ele nasce do povo de Israel. Então todos os detalhes da profecia se cumprem. Vemos que não é só os profetas, mas também números escritos então por Moisés, que também apontam para Cristo. Vemos que tanto o local onde ele nasceria, como também de onde ele viria, de que tribo ele viria, já estava registrado e veio então a se cumprir. Em Isaías 7:14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Vemos que, então, esse milagre biológico de Cristo, então, nascer 100% humano, então, nascido de uma mulher, e também 100% Deus, vindo, então, aqui da intervenção do Espírito, então sendo filho de Deus, mas nascido de uma mulher, pois era necessário então que ele carregasse em sua carne, então ele precisava ser humano, para carregar em sua carne o nosso pecado, para que morresse na cruz por nós. Então por isso que ele veio em figura humana para morrer por todos nós. Então aqui já era apontado que ele viria a nascer, e que ele seria então 100% humano e 100% Deus. Vemos que todos os detalhes eles se cumprem. Jesus ele nasceu então 100% Deus, porque ele precisava ser puro, ele precisava então não ter pecados. Por isso que quando ele é tentado 40 dias no deserto, ele não cai na tentação, pois ele precisava ser puro, o sacrifício perfeito e o sacerdote puro. Vemos também em Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então aqui vemos a apresentação da divindade de Cristo.
e também apontado então os seus títulos. O Messias então não seria apenas um profeta ou um rei sentado no seu trono, e sim seria então Deus forte. Ele mesmo veio então 100% Deus. Ele veio então aqui para trazer paz, fazer então a reconciliação de nós, humanidade, com Deus. Fomos então reconciliados por meio do seu sacrifício e por meio então da sua vinda. Ele veio, morreu por nós e graças a isso nós hoje somos reconciliados com Deus. Em Isaías 61:1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então aqui quando ele fala algemados, ele está falando daqueles que estavam em pecados. Então Cristo, quando ele veio para pregar boas novas, pregar a paz, ele não veio sobre uma paz para acabar com a guerra ou a perseguição de Roma. Ele veio então para nos reconciliar com Deus. E aqui sobre os quebrantados, os algemados, se fala então daqueles que a sociedade não aceitava. Vemos que o Senhor, ele fala e cura os leprosos. Ele fala então com aqueles que ficavam nas estradas pedindo, porque eram então cegos, surdos. Ele fala com aqueles que a sociedade não abraçava, não acolhia. Ele fala com a mulher samaritana, uma mulher que já havia se casado várias vezes e era rejeitada. Então, vemos que o Senhor, ele resgata e ele vai atrás daqueles que estão quebrantados, aqueles que precisam de auxílio, de socorro. Então, pregar as boas novas não era somente, então, se apresentar como Messias, mas curá-los também no seu coração, para que eles pudessem, então, aceitar essa palavra que ele estava apresentando a eles. Vemos que o Senhor, ele veio, então, por todos nós, inclusive para aqueles que estavam, então, algemados, presos. Quando fala de cativos e algemados, percebemos que é sobre aqueles que estavam em pecados. Então, aqueles que necessitavam de um resgate, de ser resgatados, então, dos seus pecados, serem, então, perdoados. Quando Jesus encontra a mulher adúltera, ele a perdoa e fala, vá e não peque mais. Então, é sobre isso. Ele veio resgatar e ele veio curar as almas e dizer, vá e não peques mais. Então, Cristo veio por todos nós. Em Oséias 11:1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então vemos que em Mateus 2, do 13 ao 15, é narrada sobre a fuga de Jesus e sua família para o Egito, fugindo então da perseguição de Herodes, que mandou então o extermínio de todos os meninos por conta da profecia que ouviu então dos magos que vieram do Oriente. Ele resolve então perseguir todos os meninos, assim como ocorreu lá no Egito quando Moisés nasceu e foi então decretado que fosse morto todos os meninos. Vemos que eles fugirem então é o cumprimento dessa profecia e até mesmo então o seu exílio até o Egito se cumpriu. Então foi profetizado em Oséias e se cumpre então nos evangelhos, sendo narrado então a sua fuga. Então até mesmo esses detalhes, por mais pequenos detalhes que fossem, eles foram se cumprindo então, para que comprovasse a identidade de Cristo como o Messias que viria então resgatar o seu povo. E não resgatar então do poder de Roma, mas sim para reconciliar eles com Deus. Vemos que essa passagem, por mais pequena que seja, é um apontamento que a Bíblia inteira remove todas as dúvidas sobre Cristo, pois toda ela então aponta para a sua vinda, para a sua morte, para a sua pregação e para aquilo que ele faria, que era a reconciliação entre nós e Deus. Jesus então ele cumpre todas as suas profecias sobre a sua vinda, sobre seu nascimento, sobre aonde ele nasceria,
sobre o que ele faria, que era pregar as boas novas. Ele curou muitas pessoas, então ele libertou muitas pessoas também que estavam presas, então, os seus pecados. Aqueles que estavam algemados, que estavam então possuídos por espíritos imundos, o Senhor libertou eles, os que estavam cativos. Então, todas as profecias se cumprem. Jesus nasce, então, em Belém, da linhagem de Judá. Ali, então, ele nasce da linhagem de Jacó, da tribo de Judá, então, da descendência de Jacó, assim como a profecia apontava. Ele vem, então, como libertador. Ele vem resgatar o seu povo. Então, como vemos, todas as profecias, assim como existem muitas outras profecias, apontavam para Cristo e ainda apontam para Cristo, pois ele veio e ele morreu por nós e ainda se cumprirá a sua segunda vinda, quando ele nos levará com ele, para nos, então, recompensar com galardão pelas nossas boas ações, pela nossa fidelidade, vida de retidão e obediência aos seus mandamentos. Vemos então que estamos nessa semana, na semana do Natal, que é onde relembramos então o seu nascimento. Não sabemos a data precisa onde Cristo nasceu, mas o mais importante é: Cristo nasceu, ele veio por todos nós, ele padeceu na cruz e, por grande amor de Deus, hoje então recebemos o perdão e a reconciliação com Deus. Ele voltará, ele virá nos resgatar, ele virá novamente. Cristo veio e voltará, porque ele prometeu que voltará. Então, ele voltará por todos nós. Que nessa semana venhamos então relembrar o que é importante sobre Cristo, que ele veio como sacrifício perfeito e graças a isso nós hoje somos reconciliados com Deus, tendo acesso então à sua salvação. Bom, espero que essa mensagem tenha falado aos vossos corações e que Deus continue abençoando a todos. A gente volta então no próximo domingo com mais uma temática. E eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos que estão assistindo os vídeos e desejar então um Feliz Natal a todos, que já estamos a poucos dias do Natal. Bom, que Deus abençoe a todos nesse final de ano e até domingo.